Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Sérgio Lourenço, sacerdote wicano, e nosso tema de hoje, além das referências bibliográficas escritas aqui na descrição do vídeo, o tema é a Deus e o Deus, e a nossa lição vai ser a conexão com eles. Para você ampliar um pouco mais esse assunto sobre a conexão com os deuses, recomendo você assistir aqui no meu canal três vídeos. Um que eu falo sobre conversando com os deuses, né, criar uma relação com os deuses. Outro vídeo é sobre o que é o significado dos esbás na religião Wicca, para que você possa ampliar e entender como isso se relaciona com a deusa e o deus. E também a roda do ano, em que eu explico sobre a importância e a interação da deusa e com Deus dentro da roda do ano. Então, para você complementar um pouco mais e dar mais estofo teórico, até para complementar com as leituras e com o exercício proposto hoje aqui. A deusa e o deus é a grande força motivadora e relacional e devocional dentro da religião Wicca. Todos os nossos atos, ações, todas as nossas práticas devocionais, para além, é claro, dos 4 elementos, se convergem na reverência e também na relação de descobrir a deusa e o Deus dentro de nós mesmos. E nisso, então, criar uma relação com esse divino manifesto em nós, esse princípio que é feminino e masculino, que é homem, que é mulher, e que pode ser ampliado até para além dessa lógica de gênero binária que nós estamos acostumados a conhecer e entender. Nesse sentido, então, a Deus e o Deus vão se configurar na Wicca num lugar de relação sazonal, de ciclicidade. Isso vai estar muito espelhado dentro do mitodrama da roda do ano. Por isso que eu estou recomendando que vocês estudem essa parte da roda do ano. E também vocês vão poder ler e entender um pouco isso mais até no livro de referência aqui na descrição, que é entre as páginas 17 a 37 da Bíblia das Bruxas, em que explica exatamente essa relação Deus e roda do ano, e compreender como que isso é vivenciado na prática dentro da religião Wicca. Lembrando aí até da nossa primeira videoaula em que eu explico as origens e fundações da religião Wicca, pensando que a Deus e o Deus da bruxaria se referem especificamente a deuses da fertilidade, de manutenção da fertilidade da terra. E eles oferecem lógicas também, eles oferecem referências daquilo que nós podemos compreender, daquilo que é divino para nós. Portanto, nesse sentido, eu falaria muito para que você lesse os capítulos 5, 6 e 11 e 12 do livro da Starhawk, A Dança Cósmica das Feiticeiras. Assim, de todos os livros, além do livro que também está citado aqui do Lascaris, que é o capítulo 14, 15 e 16, que é o Ritos e Mistérios Secretos do Wicca, esse é um dos poucos livros, né? Claro que os outros são muito bons também, que estão ali na referência, mas que traz uma profundidade para compreender quem é a deusa e o deus na bruxaria e as suas representações específicas, porque isso que é muito interessante vocês se atentarem. Embora sim, dentro de um paganismo, né, dentro de um pano de fundo pagão, a bruxaria pode ser panteísta de um modo, né, politeísta, panteísta, enfim, ela é, na verdade, uma religião duoteísta, ou seja, com duas divindades principais, a deusa e o deus, que a gente pode chamar a deusa da lua, e o seu consorte amante, o deus de chifres. E vai ter sempre essa representação mesmo, a deusa como uma deusa lunar e o deus como um deus de chifre, cornífero, selvagem, relacionado à caça, à morte, ao renascimento. Então há aspectos muito específicos que vão compor a deus e o deus na bruxaria. E é importante que você preste atenção nisso, porque esses são os referenciais da deusa e do deus dentro da religião Wicca, tanto como um culto agrário, como um culto de sazonalidade, um culto à natureza, também um culto iniciático, de ciclicidade da vida, de fertilidade da vida. Então a deusa e o deus, eles vão ter essa relação conosco e essa explicação e também esse referencial que eu estou dizendo para vocês, dentro especificamente da Wicca, da bruxaria Wicca, tá? Até porque vocês vão se deparar com tradições, ou até mesmo outros bruxas e bruxos, que ampliam essa ideia da deusa e do deus em outros panteões, ou vão compreender todos os deuses como uma única deusa, e todas as deusas como uma única deusa, e todos os deuses como um único deus, e, né, enfim, como se fossem facetas da mesma deusa e do mesmo deus. Outros vão entender como específicos, deuses específicos,
No vídeo que eu falo sobre os deuses aqui no meu canal, eu trago bastante explicação e elaboro mais esse tema com vocês. Então é importante que você considere isso também quando pensar sobre a Deus e o Deus na Wicca. A Deus e o Deus na Wicca, eles têm um caráter muito específico e né, tratativo, de relação. Então é importante que você pense sobre isso. E o exercício proposto para você nesse próximo mês de desenvolvimento na sua jornada, para além, é claro, de estudar sobre a Deus e o Deus, é agora colocar a Deus e o Deus no seu altar. Eu sei que talvez para alguns é difícil adquirir uma imagem da deusa e do Deus. Se você quiser, você pode imprimir uma e colocar em um quadrinho e fixá-lo, né, junto ao altar na parede, caso o seu altar esteja encostado na parede, ou se o seu altar, né, você conseguir apoiar no seu altar. Mas, de um certo modo, se você não conseguir fazer isso, né, adquirir imagens ou imprimir, uma pinha, né, de pinheiro pode representar o falo do Deus, e uma concha, estilo shell, né, aquela concha aberta, como da deusa Vênus, pode representar Deus. Então você vai colocá-los respectivamente sobre o seu altar. O Deus no lado direito e a deusa no lado esquerdo, aí no seu altar que você está usando, ou a sua mesa que você está usando como altar durante os exercícios. Então você vai precisar disso. E você vai precisar também de uma vela vermelha para representar a energia da deusa e uma vela verde para representar a energia do Deus. Por que a vela vermelha para a deusa? Porque vai representar o sangue menstrual, a maternidade. E a vela verde vai representar o ciclo agrário da vegetação, que está muito relacionado ao Deus, tá bom? Então essas duas simbologias cromáticas nas velas. Então vela vermelha para a deusa, vela verde para o Deus. Então você vai colocá-los ao lado desses objetos que representam a Deus e o Deus, no caso a pinha. E você vai colocar seu atame no centro para começar esse exercício. E também lembre-se já de ter aí junto, você vai precisar ainda da água, e do sal e do incenso para poder fazer aquela purificação prévia. Então, como você vai começar esse exercício? Como esse exercício é um exercício devocional e também de conexão para você compreender a Deus e o Deus e criar uma relação com eles, é importante que você use um emblema invocatório ou palavras ou cânticos para honrar a Deus e o Deus. E para isso eu vou orientar você a ler a carga da Deus e a carga do Deus, que você vai encontrar no livro Wicca para Todos, que é um dos nossos referenciais de estudo, a partir da página 413. O autor, o Claudinei Prieto, ele traz diversas cargas a Deus e cargas do Deus também. Aí você pode escolher uma para representar a deusa. Tem uma da carga da deusa escura que eu não recomendo você fazer, né, nesse momento, desde para uma próxima vivência sua na arte, né, em um outro ano aí de desenvolvimento. E aí a gente vai ter então a carga da deusa para você ler. E vai também ter a carga do Deus para você ler, que você vai ler exatamente durante esse exercício, no momento que você acender a vela, vai declamar essa carga e meditar um pouco sobre a deusa, depois vai acender a vela do Deus, recitar a carga e meditar também sobre essa energia do Deus. Então lembre-se de fazer isso, tá bom? Então, o passo a passo é lembrar que você precisa fazer toda aquela preparação, né? Entrar no estado meditativo, depois fazer a purificação, a consagração dos elementos, né? Água e sal, o incenso, a brasa, depois purificar o espaço, purificar a si mesmo. No vídeo que eu trago aqui no meu canal sobre as velas, Magia com Velas, eu ensino como também purificar as velas e prepará-las intencionalmente para a sua prática. Então vale a pena você consultar até para você saber como preparar uma vela corretamente para uma prática dessa, né? Uma prática devocional. E aí, então você faz isso, agradece essa meditação e encerra essa meditação. E aí você pode apagar a vela também, assim você vai usá-la continuamente até encerrar o exercício. Eu aconselho você a fazer novamente esse exercício de 2 a 3 vezes na semana, e lembrando sempre de anotar as suas percepções e insights, porque a nossa relação com os deuses é isso mesmo na arte, é uma relação. Nós nos relacionamos com os deuses e aprendemos nessa relação. Então, boas práticas, bom exercício, não deixe de acessar o grupo para tirar dúvidas e também contar um pouco sobre a sua experiência até aqui, e até uma próxima aula. Muito obrigado.